Sejam bem-vindos ao Nerd Office! Hoje eu tô com um Nerd Office muito especial. Especial porque já está no ar França e o Labirinto. Já! Nossa audiosérie original foi lançada no audiodrama com o Spotify. Exatamente. Um trabalho de 4 anos. Ui, que trabalho! A gente chegou a falar dele alguns anos atrás. Exato, verdade. Só que aí veio a pandemia inteira. Exato. Aí a gente vai contar um pouco do que é essa série França e o Labirinto e alguns bastidores dela aqui também. Pra vocês. Só pra vocês lembrarem, é a série com o Celton mesmo. Isso, exatamente. Então já estamos contando, é isso. Nós, há muitos anos atrás, tínhamos essa ideia, né? Vocês, quem conhece o Jovem Nerd, tá acostumado com os Nerdcast RPG, que são... experiências auditivas imersivas. Experiências auditivas imersivas. Exatamente. Tu começa a sentir uma dor muito forte das tuas costas, as alas tentando sair, só que tu não entende essa anatomia. Ele fez ela sair pelo sovaco. E ao passar dos anos, a gente faz há mais de 10 anos, ao passar dos anos a gente vem cada vez mais se especializando nessa imersão. Exato. Né? A gente primeiro começou a usar os efeitos que chama-se tecnicamente de pan, né? Que é jogar pra baixo, pra direita, mais pra esquerda e tal. Aí a gente aprendeu sobre áudio bineural, que é esse microfone aqui, 360, que é um microfone que vocês vão ouvir agora. Se você botar um fone de ouvido, você vai perceber com perfeição. Se eu vier aqui, ó, falar bem na sua orelhinha assim, você vai vir só de um lado e eu posso passar pro outro lado. Você ai, que delícia, agora essa VR. Isso virou uma febre. Exato, a gente tava explorando isso bem antes de virar essa febre de essas coisas de sensoriais, que as pessoas ficam estourando coisa, falando no ouvidinho, mexendo, não sei o que. Ai, Jovem Nerd. Sim, a gente viu essa parada e falei, a galera usando o nosso microfone aí, que a gente já tinha comprado. Há muitos anos atrás, queria explorar mais esse tipo de efeito, esse tipo de imersão. Então a gente comprou para os nossos Nerdcast RPG, né? Isso, a gente usou muito, esse microfone especificamente, a gente usou com o Léo Castilhos no Nerdcast RPG de Cthulhu. Ele fazia a voz do Nyarlathotep. Exato. E foi a primeira coisa realmente bineural que tinha no programa, que ele falava. Ele gravava aqui, em volta do, né, do microfone, né? Tem algumas ceninhas de making off aí para vocês verem. Queime e veja se isso resolve algo. Morra e venha para perto de mim. Queria falar um pouco mais desse efeito e por que a gente se apaixonou por ele e queria criar uma série muito mais imersiva usando essa tecnologia. Nem é uma tecnologia, é um efeito. Binaural significa algo relacionado aos dois ouvidos, né? É simplesmente uma forma de você recriar um efeito natural que os nossos ouvidos humanos têm. A gente, olha só, imagina, você consegue imaginar fechando os olhos, imagina que tivesse uma criança rindo e brincando, correndo ao seu redor, assim. Você conseguiria identificar, mesmo sem ver, onde ela está, porque você está ouvindo ela ao seu redor. Nós aprendemos, sem nenhum esforço, nosso cérebro aprende a decodificar a origem dos sons. Porque como nós temos dois ouvidos, a gente escuta, se o som está vindo mais nessa direção, esse meu ouvido vai escutar ele primeiro, e esse ouvido vai escutar um pouquinho depois, milésimos de segundos depois, um pouquinho mais baixo. Então a gente aprende, nosso cérebro aprende a calcular isso. Isso é uma coisa evolutiva, né? A mesma... Como se fosse um radar sonoro. Exatamente, a mesma coisa acontece com nossos olhos, entendeu? Nós temos duas câmeras, duas lentes aqui, e cada uma tá filmando o mundo de um ângulo diferente. Então quando você vê um filme 3D, é exatamente o mesmo efeito de ilusão. Se você gravar um filme exatamente como olhos humanos veem, uma lente aqui, outra aqui, e depois você reproduzir o filme, por isso que a gente tem que usar o óculos, né? Porque ele separa, eu só vou ver esse ângulo nesse olho e esse ângulo nesse olho. Então ele cria a ilusão de profundidade que o nosso cérebro aprende a calcular naturalmente quando a gente usa dois olhos, obviamente, e quando usa dois ouvidos, né? Então, o efeito de ilusão de áudio é da mesma forma. Se você gravar exatamente como o ouvido humano escuta e reproduzir bem nos ouvidos, tem que ser com fone de ouvido. Se você é por isso que a gente frisa a importância de ouvir essa série com fone de ouvido. Não precisa ser um fone de ouvido high-end. Se você tiver um fone de ouvido high-end, ótimo. Mas qualquer fone de ouvido. Exato. Fone de ouvido simples, in-ear, de fio, ligado no seu celular ou no seu computador, já vai fazer uma diferença brutal do que ouvir, por exemplo, num sistema de som mesmo que ou no seja... carro. Porque aí o trabalho espacial que a gente fez nessa série vai estar sendo entregue
na sua totalidade para você, né? Usar os fones é como se você estivesse botando óculos 3D para ver um filme 3D, Exatamente. você entendeu? O efeito acontece... Dá pra ver a série sem fone? Dá. Tem Total. pessoas que só ouvem de um lado. Exato. Também dá. Tem uma opção, nesse caso, uma opção no Spotify que você passa para mono e Isso. você consegue ver. Mas a total experiência, ela tem que ser realmente essa. E aqui é muito interessante. Isso aqui que vocês estão vendo é um microfone binaural. Tem vários tipos. Tem uns que tem as cabeças inteiras e tal. E ele tenta simular todo esse efeito, criando as mesmas condições de ouvido. Então, na verdade, o que acontece é que aqui, dentro de cada orelha aqui, tem um microfone. Uma apontada para cá, outra apontada para cá. E a orelha, ela tá aí, ela é uma orelha de silicone e tal, você consegue ver aqui. Ela tá aqui para simular as nossas orelhas, a nossa concha acústica. Exato. Ele tenta recriar o máximo possível esse efeito, né? Até a densidade entre os microfones, a distância, obviamente, é de mais ou menos a média de 18 centímetros, mas a densidade também faz diferença. Porque tem os microfones, a cabeça inteira, que é caríssima, que ela realmente simula toda a densidade da caixa craniana, etc. Esse aqui é mais simples, mas o efeito super funciona. A nossa ideia, no início, era assim... Caraca, será que tem como a gente gravar, fazer uma série de áudio em que isso aqui não seja só uma firula, só uma coisa legal, mas que seja parte da história? Sim. Assim que nasceu o Pronto Labirintite. A gente queria contar uma história e queria usar esse efeito como parte da forma que a gente ia contar essa história. E aí a gente automaticamente pulou, e se o personagem principal for cego? Exato, porque é só áudio. Exato. E é 3D? Então se você fechar os olhos... Você é ele. Você é ele. Foda! Legal, a gente legal essa ideia. E aí, naturalmente, a gente foi migrando para uma história de detetive. Esse detetive Nelson França. Exato. É um detetive que ficou cego. E a ideia é que você vista a pele dele. Você seja, quando você for ouvir França o Labirinto, você tem na sua cabeça, você é o Nelson França. Você tem que fechar os olhos e você vai andar por onde ele anda, você vai ouvir o que ele ouve. Você vai com ele, vai junto com ele o tempo inteiro. E essa foi uma grande dificuldade que a gente trouxe pro roteiro. Nossa, a gente criou umas limitações... Foram 2 anos escrevendo esse roteiro, Fábio Abu, Leonel Caldela, nós chamamos eles para participar. Com essa premissa, a gente falou, olha, não pode ter flashback. Porque se a gente é ele, a gente queria muito realista, né? Exato, um pé no chão. Imersivo e realista. Então, um flashback, numa obra de áudio, fica muito confuso. Numa obra de vídeo, você bota um efeito, bota preto e branco. Você dá uma maneira que você está sinalizando que aquilo não está acontecendo no tempo presente. Numa obra de áudio, a gente vai botar um eco. Fica muito claro, e torna mais confuso. Outra coisa que essa história, ela é uma história de detetive e ela é muito baseada em filmes no ar, antigo e tal. E aí esses filmes, essas coisas tinham muita narração em off. Isso. Era terça-feira, chovia muito, Hell of a way to end a partnership. Hell of a way to start my retirement. E a gente não quer isso porque, mais uma vez, no audiovisual, o personagem está andando calado, você está ouvindo uma voz, ele está narrando. No áudio só... Ele vai estar falando ou ele vai estar narrando? Sabe? Aí vai ter um eco diferente pro flashback, um eco pra narração. Exato. Sabe? Então não vai ter. A gente viu que essa limitação de não ter o visual, muitos elementos são muito naturais em filmes, etc., eles só criariam confusão pro ouvinte, né? Se a gente simplesmente fizesse igual. Exato. Então a gente tinha que achar outros caminhos. Tem também ele pensando. Exato. Né? Tem pensamento. Porque é a mesma coisa. Você vai estar ouvindo, ele vai estar pensando ou ele vai estar falando? É claro que ele não deixa de pensar, mas aí a gente começou a criar saídas para resolver esses problemas. Então, quando ele tem que pensar, ele está conversando com o cachorro dele. Exato. Sobre o caso. Exato. Aí que veio o cachorro. O cachorro é é o cérebro dele, é a muleta dele, é onde ele está ali conversando. É um apoio que a gente arranjou para a história, para ele poder refletir sobre as coisas que ele precisa refletir durante toda essa aventura. Ele quer ter um flashback, aí ele vai pegar uma gravação antiga, botar no videocassete, dar play, aí você vai introduzir elementos do passado da história de vida dele. Outra coisa que acontece também nada de relevante nessa história acontece fora dos ouvidos do personagem. Exato. Ou seja, não tem o personagem fazer uma parada em outra cena que o nosso herói, nosso detetive só vai descobrir no final. Não. Tudo tá acontecendo, você vai testemunhar. Realmente você está dentro da pele dele. E a gente tem que fazer um mistério onde
tudo que o detetive, tudo que o personagem principal sabe é o que o ouvinte sabe. Tudo Exato. que ele descobre é o que você descobre, né? Exatamente. Né? Porque às vezes você, numa história, você se adianta. Já descobriu um negócio que o personagem não descobriu. Não, aqui você tá junto com ele. Então, tudo isso foi um fator super complexo, né? Pra você amarrar num roteiro e até a gente não criar muito esses expositions. Você não tá vendo o que tá acontecendo. Aí vai ter que descrever o que tá acontecendo. Tem alguém entrando numa porta ali? Exato, a gente sabe? quis evitar isso ao máximo. Verdade. Então, tudo tinha que ser muito natural, né? Os diálogos, até quando foram escritos, né? A gente falou assim, olha, o ideal é que não seja aquele diálogo metradinho, de novela, de filme, um fala, outro fala, um fala. Não, a gente quer diálogo natural. Erra no meio da frase, repete, um fala em cima do outro, né? E esse é outro ponto interessante Muito de desafio. contar, que foi, todas as vozes foram gravadas separadamente. Exato. Tirando um diálogo específico, todos os momentos da série, na verdade, que é gravado junto, mas o resto foi tudo gravado separado. Então, a gente gravou o Celton, porque como ele é um personagem que tá o tempo inteiro, ele é a voz guia. E ela é a única voz que não tem o efeito, porque ela tá sendo de você, né? Exato. Então você vai ouvir ela meio que em mono. Dependendo do ambiente, não, né? Não, você vai ouvir o efeito do ambiente, mas não tem a voz dele sai espacialidade. sempre do mesmo local. Ela sai da gente, exatamente. Então a gente gravou a voz dele, depois a gente gravou a voz de todo o resto do elenco, são mais de 50 vozes. É muita gente. Né? E aí depois de gravar isso tudo, e aí o elenco ouvia o Celton e reagia a ele, né? Entregava os seus papéis. E aí depois a gente fez o trabalho de montagem, que é pegar isso e deixar o mais natural possível. E assim, ficou incrível, gente. Esse trabalho de montagem foi do Azaghal. O cara virou noite atrás de noite. Quanto mais vozes tinham, né? Porque tem muito diálogo, mas às vezes os personagens estão num ambiente que tem muito vozerio. Pessoas na rua e tal. E a gente não queria que fizesse... Sabe aquelas gravações genéricas de... Só falando assim, a palpa minha na casa do pau. Exato. Todos os diálogos, vozerio, tudo foi gravado. Conversas foram escritas. Exato. Pra que mesmo que você não esteja entendendo o que tá acontecendo até lá no fundo, é uma conversa real. Se você ouvir, tem uma cena, sei lá, num bar, por exemplo, e você ouviu e tal, prestando atenção na trama. Se quiser ouvir de novo, prestando atenção lá no fundo, você vai ouvir as conversas. Tu vai ouvir, elas existem, elas estão lá. Então, porque isso é trazer o realismo de você entrar num bar, por exemplo, numa delegacia que seja, e tem um monte de coisa acontecendo. Né? Exatamente. O mundo não tá fora de foco pro personagem estar em foco. Exato. Né? Porque tá esses vozerios, esse Waller é isso, ele fica fazendo um xoxo assim pra tirar o fundo de foco, mas a gente queria que ele tivesse presente. Exatamente. Então foi uma experiência, um trabalho muito legal e que a gente sempre quis ter o Celton Mello. Pois é, cara, ele foi tipo o primeiro nome, porque o Spotify fala assim, o Spotify adorou a ideia, vambora, vamos fazer. Mas seria legal a gente fazer isso com um nome famoso, né? Uma pessoa que, tem muita experiência e que vai chamar muita atenção. Assim, a gente, claro, lógico, vocês têm algumas sugestões? Celton Mello. A gente tinha um shortlist. Tinha, caso o Celton top não 10, vamos dizer assim. Mas ele estava em primeiro lugar por quê? Justamente por isso. A experiência dele como ator de voz. Exato. Né? Ele foi ator mirim e depois ele trabalhou anos como dublador. Né? Sim. Até a vida adulta, inclusive. Exato. Pra mim? Poxa, eu não sei o que dizer. Se manda, mané. Né? Depois voltou a fazer novela e tal. Então ele tinha uma experiência muito rica no meio de dublagem, que a gente admira tanto. E que era muito importante porque, como é uma obra só de áudio, você saber expressar certas coisas sem o auxílio dos olhos, né, da imagem, você precisa da experiência. Os atores de voz têm muita experiência em saber expressar a emoção só com a voz. E né? foi muito legal, assim, trabalhar com o Celton foi incrível. A gente teve a oportunidade ao longo dos anos e agora trabalhar com nomes inacreditáveis. A elite, só a elite. No passado a gente já teve Isaac Bardavi fazendo voz pra gente em audiodrama que a gente fez em um pequeno trecho do Huff Gunner e tal. Algo muito sério está acontecendo, garoto cabra. Muito sério para todos nós. E ainda mais sério para você. A gente já trabalhou tantas vezes com o nosso querido Guilherme Briggs, Exato. né? Mas a gente tava com as vozes mais incríveis do Brasil, cara. E a gente poder falar para essas pessoas que a gente admira tanto, que a gente acompanha tanto trabalho. Olha, faz do seu jeito, no tempo que você quiser. Aqui não é uma série que você tá dublando, que você tem que encaixar puta a trabalho, voz. puta talento de, eu tenho aqui esse momento que eu tenho que encaixar as palavras, eu tenho que bater ainda na boca. Essa fala tem que caber em 5 segundos. Aqui, no nosso caso, você tem que dizer, é aqui que você tem que chegar. Da forma que você vai chegar, se você vai usar gíria, se você vai falar mais rápido, mais devagar, aí fala a palavra, é contigo. Exatamente. Sabe? A gente quer que seja o mais natural e foi muito legal ver eles
curtindo de ter essa liberdade criativa pra trabalhar junto com a gente, sabe? E, cara, foi um prazer trabalhar não só com o Celta, que foi incrível, mas com a Maíra Góes, Nossa. que é um monstro da atuação, com o Jorge Lucas, eu tô acostumado a falar de George Lucas. O Jorge Lucas, que é outro monstro também da atuação. Luiz Carlos Percy. Nossa. Ai, meu coração, que potência. Mais 50 vozes. Nossa. Olivia Lopes é uma voz que eu quero destacar aqui, porque ela fez uma participação pequena na série, e quando eu vi a voz, eu falei, nossa, que voz incrível, tanto que a gente trouxe ela pra fazer a Axia no Nerdcast RPG. O último agora, A voz dela que me marcou muito, incrível. Axia. Faz muito tempo que eu não ouço meu nome. Esse era o nome pelo qual Ruff Gunner é chamado. É verdade. Apenas ele. Esse era o nome que você escolheu abandonar. Todos que me conheciam por Axia morreram. Várias participações especiais de amigos nossos e famosos da internet. Que a gente achou, não, pra esse momento aqui, se a gente tiver essa pessoa, eu não quero dar spoiler de nada, mas se a gente Você tiver... não vai falar os caras? Não vou. Você vai ter que Deixa eles sair. descobrirem, tá bom. Tudo isso envelopado na direção de vozes da Fernanda Baroni, nossa querida Fernanda. Nossa, ela fez muita diferença na hora de achar o elenco. Achar e dirigir todo mundo. A gente acompanhou todas as gravações, é claro. Mas ela, sabe, ela tem uma experiência. E ela sacou na hora, falou assim, Fernanda, a gente não quer um negócio que é preso na métrica da dublagem. A gente quer solto, a gente quer tudo natural. E aí ela falou assim, não, pode deixar, eu sei, já saquei como vocês querem, já saquei quem é que vai mandar bem nesse tipo. Então, sabe, também foi uma profissional inacreditável que realmente fez toda a diferença pra gente criar todo esse cenário realista que a gente queria no França Família. Mas a gente tá falando muito de tecnologia e tal, e a história. A história, caso você esteja curioso e queira passar pra alguém, ela não é Não queira passar, não. Você tem que passar pra alguém. É a sua missão. Tá certo, exatamente. É uma produção do Jovem Nerd, uma ideia, Jovem Nerd, etc. Inclusive, estamos lançando oficialmente a nossa produtora, que é a Nonsense Creation. Exatamente. Porque o Jovem Nerd é a empresa que faz conteúdo que você já conhece, mas a gente tem cada vez mais se especializado nessas produções. Exato. Nonsense Creation. Essa é a nossa produtora oficial. Então, se você tiver algo, traga pra gente, entendeu? Vamos fazer coisas juntas. O Jovem Nerd não é só coisa nerd. Nós temos uma experiência de 20 anos de produção de conteúdo e, principalmente, muita experiência em áudio, mais de 10 anos trabalhando especificamente com experiências imersivas em áudio. Vamos conversar para fazer sobre sobre ajuda na criação da ideia, pode fazer roteiro, produção. Exato. Agora a gente fez showrunner. tem essa palavra, showrunner. Que Como a gente chique. participou de todas as etapas do processo, Exato. né, da ideia original, a criação do roteiro, a direção do pessoal gravando. Falando em produção, né, eu que acompanhei o Celto dirigir a gravação dele, e eu fazia esse trabalho de produtor. De manhã chamava o carro, aí ia pro estúdio, comprava uma brownie, que eu sei que ele gosta de chocolate. Porque é tipo viciado mesmo. Tipo, tremendo. Entra em lojinha assim, vê o chocolate, tipo, não vou comprar. Brownie é o que agradou mais. Ia lá e levava o brownie pra ele começar o dia feliz. Isso não é showrunner. Isso é showrunner, cara. É isso, de todas as Mas instâncias. foi muito legal, assim, isso é um hábito que a gente tem no Jovem Nerd desde sempre, né? Todos os processos que existem dentro do Jovem Nerd hoje, né? A gente trabalhou em edição de tudo. Captação. Comercial, financeiro, a gente já fez tudo dentro da empresa. Participar de todos os processos desse trabalho de 4 anos, que é um trabalho que é tão legal, assim, é muito trabalhoso e tal, mas vai ser muito prazeroso também, sabe? A gente ter uma ideia de uma história, sabe? Eu quero contar a história dessa maneira, eu conseguir, sabe? Construindo ela, né? Exato. Peça por peça, né? Inclusive, a gente falou isso pro Spotify, quando a gente vendeu a ideia e tal, a gente falou assim, a gente quer produzir tudo. A gente quer te entregar pronto, porque só assim a gente vai ter certeza de que a gente vai te entregar exatamente a nossa visão inicial, né? E, pô, eles foram muito brothers. Fala assim, não, beleza, tamo junto, vocês fazem, me entregam, eu fico aqui. E é um super projeto, porque a gente falou aqui, né, que são 50 vozes, né? De personagens são bem mais, porque é bem comum a dobra, né? Às vezes tem, sei lá, um transeunte, o cara fala uma coisa aqui, e daqui a pouco esse mesmo ator tá fazendo uma outra voz, de outro jeito, muda um pouco o timbre e tal. Sim. Além dos 50 vozes, a gente tem mais 50 pessoas, 50 profissionais que estão trabalhando em produção, pré-produção e pós-produção, marketing, sei lá o quê. É muita gente, cara. Exatamente. É muita gente envolvida. A produção com mais de 100 pessoas envolvidas, cara. Olha isso, que incrível. Todo mundo que participou dessa produção, gente, vocês têm nosso coração, foi tão incrível. O talento de vocês
assim como os atores, quando a gente falou aqui, engrandeceu essa obra ainda mais. Isso que é legal, uma obra colaborativa, né? A gente vê que muitos talentos diferentes, visões diferentes, experiências diferentes somam. Somam e criam esse produto, esse conteúdo incrível que a gente está lançando. Parabéns! Foi um trabalho muito legal, com muitas referências sonoras de mundo real também, pra gente poder reproduzir o máximo de realismo que a gente queria. A única coisa que salta um pouco do realismo é a música. Nossa, música maravilhosa do Govis, que faz a trilha sonora, as trilhas sonoras do Nerdcast RPG, mas a gente estava primeiro querendo achar o tema principal, né? E, ó, é no ar, o negócio é no ar. Aí ele falou assim, tá, vamos imaginar algo classicão pra gente usar como base. Saxofone. Todos os instrumentos antigos e tal, olha só. Aí a gente falou assim, não, tá muito antigo. É uma história moderna. Acho que é um neo-noir. Não, exatamente, não. E aí, vamos pegar outras referências mais modernas, de noir e tal, e aí ele foi construindo e achou esse tema. E a partir desse tema, que é o principal, que é a identidade da série, que tem o mistério, que tem o peso, a coisa soturna, sombrio, o mistério, né? Essa caminhada no escuro que o personagem faz, ele foi criando as outras trilhas. Mas, mesmo assim, a gente queria que a trilha não fosse muito presente, porque ela, como é muito real, na vida real não tem trilha sonora, infelizmente. A gente só queria que a trilha aparecesse na hora que ela fosse pontuar as emoções, entendeu? Muitas vezes ela é super sutil, ela é quase uma vibração. Exato, né? Foi um trabalho muito... Às vezes, teve até cenas que a trilha sonora estava muito maneira, mas a gente falou assim... Não tá entregando o que a gente precisa. Não sei o que tem. Vamos tira tudo. E aí, putz, funcionou. É isso. Aí dá um pesador no coração. Nossa, a trilha tá muito maneira, mas a gente vai ter que tirar. Mas é isso, porque esse equilíbrio, essa construção artística, né? Tem muito teste e erro também, entendeu? Porque a gente tem os conceitos, assim, não é isso, é isso. E que incrível o trabalho. A Gomes mandou muito bem, a trilha sonora é de arrepiar. O garoto é bom demais. Então é uma obra completa, cara. Nossa, sabe? A gente tá muito orgulhoso. É o trabalho mais foda que a gente já fez até hoje. É uma evolução do que a gente aprendeu a fazer em tantos anos de Nerdcast RPG, por exemplo. É outra proposta, é drama, é história de detetive, tem seus alívio cômicos, é um roteiro. Nerdcast RPG não é roteirizado. É uma aventura colaborativa de improviso. Esse não, é um roteiro. Tem colaboração, tem improviso, mas tudo dentro daquela história, daquela linha narrativa que a gente queria atingir, né? E uma coisa que, pô, Jovem Nerd, é alguma coisa nerd, tem superpoder, é no futuro, não sei o que, é fantástico. Que essa merda aí, pô. É pé no chão, é um thriller, é um mistério mesmo de uma história de detetive, é uma coisa que você poderia esperar de qualquer pessoa criativa. E não dos nerdões aqui, mas assim, a gente achou muito maneiro sair um pouco desse mundo fantástico, nerd, sabe? E criar uma história muito realista. E por isso, que complementando o que a Zagal falou, que você vai ouvir e você tem que mandar para as pessoas que não são tão nerds. A sua mãe, o seu pai, seus irmãos, não sei nada de nerd. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. É uma história que todo mundo que gosta de mistério vai gostar, porque é uma história que ela vai progredindo, a curva dramática vai, sabe? Não queremos spoiler aqui! Tá muito bem escrito também, cara, Deus me livre. E olha só, é de graça. Você tem que assinar o Spotify pra ouvir? Não! Qualquer pessoa que entrar no Spotify lá procura. França Labirinto. É um original Spotify. Sim. Então, só lá, mas gratuito. Já está no ar. Já tá no ar! Já tem link aqui embaixo. Todos os episódios estão no ar, você pode maratonar agora. Todos, do início ao fim. Ouve e aí manda um feedback. A gente adora feedback. Fala o que você achou, porque realmente é um passo muito diferente do que tudo que a gente fez. É a soma de toda a nossa experiência, de 20 anos produzindo conteúdo. É uma coisa que eu e a Zagal, a gente sempre curtiu, assim, a gente sempre entendeu que a internet era uma plataforma para nossa criatividade, para criar coisas novas, e não para aparecer, para ficar famoso, etc, né? A gente sempre encarou a internet e os nossos conteúdos como que a gente bota essa criatividade para fora, né? Agora, eu acho que é importante falar, e eu vou até aproveitar o Binanó aqui para dizer que explicar um pouquinho da trama, né? Rapidamente, para você convencer sua mãe, seu pai, seus amigos, seus irmãos. É a história de um detetive cego, Nelson França, que anos no passado, quando ele ainda não tinha ficado cego, ele ajudou a polícia a prender um serial killer. Exato. Passaram-se 20 anos e surge um novo crime, com o mesmo modus operandi. E ele desconfia que o assassino voltou. E aí, esse é o início da série. E ó,
Bota o fone de ouvido aí. E fecha os olhos. É isso que você você... tá falando. Tem que botar o fone de ouvido. Exatamente. Porque a imersão é muito diferente. E você fecha os olhos porque você vai concentrar todos os seus sentidos, sua atenção na sua audição. Exato. Sem distrações, né? Você vai estar dentro. Gente, tem link aí. Vai lá no Spotify. Grita. Não grita no ouvido Aí das é pessoas. suave, é suave. Vai ouvir agora, maratonar França e o Labirinto. O maior conteúdo da história do Jovem Nerd. Um original Spotify. Muito bom, caraca. Tô doido pra dormir. Perguntinha da semana, Zagal. Quero saber quem achou os easter eggs escondidos em França e o Labirinto. Manda pra gente.